Bom dia. Nós vamos, nesta manhã de domingo, uma manhã de feliz Dia das Mães, nós vamos falar da paz. Nós vamos iniciar com essa leitura evangélica que está aí no tela. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Nós elegemos essa passagem evangélica porque ela reflete muito o comportamento materno. E me parece que hoje é o dia ideal para nós refletirmos sobre isso. Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se nós refletirmos sobre esse comportamento, nós vamos ter em mente o seguinte: que isto é muito difícil de se fazer. Muito difícil. Nós ainda somos criaturas extremamente orgulhosas. Nós vivemos do nosso orgulho, da nossa vaidade e da pretensão de estarmos certos. Raramente nós cedemos ao apelo da razão quando ferem os nossos interesses. Eu aprendi em muitos anos de advocacia, e a negociação faz parte do trabalho do advogado, que quando duas pessoas estão em conflito, não importa a razão objetiva. Por exemplo, uma pessoa atravessa o semáforo estava vermelho para ela. Quando ele atravessa no semáforo vermelho, ele bate num outro veículo. Há um acidente. Os dois descem do carro e iniciam uma discussão. E essa discussão vai aumentando de calor. Se não aparecer alguém ali, é perigoso que as pessoas se agridam. Chega alguém, uma pessoa mais calma, e fala para o que transgrediu o sinal vermelho. Fala: fulano, você passou o sinal vermelho. E ele não se importa. Para ele isso não tem relevância. O que conta para ele são as suas razões subjetivas. Ele acredita que ainda assim ele está certo. Então a razão objetiva para nós não faz muita diferença. Nós não nos importamos quando descobrimos que estamos ofendendo alguém. Nós queremos ter razão. Por isso, é muito difícil nós conseguirmos de fato perdoar alguém. Como diz Jesus: amar aqueles que nos odeiam. Como o vocabulário hebraico era pobre demais, o aramaico era mais pobre ainda, odiar não significava apenas odiar mesmo, no sentido que nós damos hoje, mas apenas não gostar. Apenas um mero conflito já é uma forma de se manifestar ódio por alguém. Muito bem. Em qualquer situação dessas, por mais pequeno que seja o conflito, até o conflito maior que envolva uma vida, a honra de alguém, nós temos uma dificuldade enorme de tolerar isso. Mas existe sim, hoje na Terra e já há muitos anos, esta figura, a figura da mãe. E eu quero lembrar novamente o nosso trabalho que nós fazemos de visita aos meninos presos. Por quê? Porque cai muito justamente nesta situação de amar os inimigos. Os garotos vão presos porque eles cometeram crimes. Todos os tipos de crimes eles já cometeram, uns mais, outros menos.
mas tem uma pessoa que nunca deixe de ir visitá-los: a mãe. A mãe está lá, ignorando a falta que o filho cometeu. Então esta figura se aproxima muito do que Jesus nos ensinou. A figura da mãe, tolerando aquelas agressividades do filho. Quantas vezes que os nossos filhos nos agridem, não é verdade? E olha só, natural que o pai seja importante, mas quem suporta a gestação é a mãe. Então o pai contribui lá com o espermatozoide, mas a mãe vai suportar todo o período gestacional. Então ela vai fazer aquela criaturinha se desenvolver dentro dela desde o início. E aqui nós já precisamos levar em consideração um outro fator, o fator de que a mãe permitiu o ingresso no seu ventre de um espírito que algumas vezes foi um inimigo feroz. Então ela já perdoou aquela criaturinha ali no momento em que ela concordou com a concepção. Analisemos isso. Olha que comportamento abençoado. Quantas vezes que nós, homens, fazemos isso assim, com tanta disponibilidade, né? Quantas vezes que nós realmente entregamos aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso corpo, para que o inimigo utilize a nossa saúde, a nossa vida, e depois nós passamos a vida toda cuidando daquela criatura que encarnou no ventre materno. Então a mãe simboliza bastante esta afirmação de que nós precisamos amar os nossos inimigos. E no caso, nós podemos ver que nem Jesus pôde dispensar a mãe. Claro que Maria de Nazaré não teve que perdoar nada no comportamento de Jesus, porque afinal de contas, nós todos espíritas sabemos, Jesus é a figura máxima que habitou sobre a terra. Por conta disso, Maria recebeu um espírito de altíssima hierarquia e claro que ela era um espírito também de muita elevação, porque não seria um espírito qualquer que teria condição de receber no seu ventre Jesus. E Maria enfrenta uma série de dificuldades para ter Jesus. Os evangelhos narram que ela de repente se deparou numa situação complicada. Ela estava grávida. Imagina a situação de Maria naquela época, 2000 anos atrás, onde a mulher não tinha consideração nenhuma. Nós, aliás, vemos na televisão que nos países lá do Oriente Médio, as mulheres ainda estão lutando para irem para a escola. Recentemente, uma jovem foi morta apenas porque ela teimou em ir para a escola. Agora, 200 jovens foram sequestradas porque estavam estudando. Então, vamos pensar, vamos regredir a 2000 anos atrás e vamos imaginar a situação que vivia Maria. E de repente ela está grávida. O que faria Maria naquele instante? Talvez valha perguntar, se fôssemos nós homens numa situação tão complicada, o que será que nós faríamos? Será que nós teríamos a coragem de Maria? Maria era tão terna e tão abençoada que o anjo desceu até ela e lhe disse: Maria, você é abençoada. Está com você o Cordeiro Divino. E ela recebe aquele espírito naquela situação complicada que ela estava. O José chega a duvidar que Maria, que o filho era dele. Um comportamento tipicamente masculino, né? Aquela prepotência do homem. Mas será que esse filho é meu? Né? Nunca que o homem tenha a sensibilidade da mulher. Então, por isso, o anjo diz para ele também: José, se acalma, o filho é teu. Proteja Maria. Esse é o filho sagrado que vocês terão. Dentro destas duas ocorrências, nós podemos ver claramente o início
sentimento que é amar os nossos inimigos. Porque no caso nós estamos tratando da mulher que recebe o Cristo, Jesus, que sente uma enorme dificuldade naquele instante para aceitar. E vemos o comportamento do José, que já estava pensando em abandonar Maria, em sair da sua cidade. E por conta da mensagem de um anjo também, ele fica. Mas ele precisou ser chamado a atenção. Já estamos vendo aí que se é difícil amar os nossos amigos, imagine então amar os nossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Novamente nós voltamos nesse exemplo maravilhoso da mãe que está aí atendendo o filho em todas as ocasiões, né? Quando Jesus vai para o templo aos 12 anos, Maria está lá preocupada com ele. Quando nós vamos para a escola, quando somos pequenininhos, as nossas mães nos levam para a escola deles. De molequinho, depois vai o rapazinho vai para os níveis mais avançados, eu nem sei os nomes mais, na minha época era ginásio segundo grau, agora não sei como é que chama isso mais. Depois ele vai para a faculdade e está lá a mãe aplaudindo. Não é assim? Então esse espírito que ela recebe, que ela acompanha, não abandona. Nós não podemos nem dizer que é um espírito afim dela. Muitas vezes é um espírito adversário, mas está ali aquela mulher abençoada, cuidando daquela criança durante toda a sua existência, dando um exemplo maravilhoso de que é possível. E aqui, inclusive, nós nos lembramos de trazer duas fotos de duas pessoas famosas. Aqui é uma atriz americana, não lembro o nome dela, talvez vocês se lembrem. Angelina Jolie. Ah, isso, Angelina Jolie. Isso, Jolie. E lá é a Glória Maria, não é? Então, essas mulheres também estão dando este exemplo máximo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, os que recompensa tereis nisso. Então este exemplo dessas mães que adotam os filhos alheios, elas estão ainda sendo mais sublimes, porque agora elas não têm vinculação genética com a criança, mas ainda assim vão cuidar, vão amar, vão proteger. Então este sentimento materno é para nós a lição que nós conseguimos buscar para exemplificar a forma como nós encontraremos a paz na terra. Como que nós encontraremos a terra, a paz? O dia que todos nós nos comportarmos como mães. Por quê? Porque as mães toleram o filho rebelde, o filho que incomoda, o filho que comete o crime. As mães toleram. Nós precisamos então agir deste modo, como se fôssemos mães daqueles que nos cercam. Não vou dizer nem que nós devemos nos comportar como se fôssemos irmãos, porque a gente vive brigando com os nossos irmãos. E eu conheço aí muita gente que não vê o irmão há 20, 30, 40 anos, o irmão morre e não fica nem sabendo. Irmão consanguíneo. Então estou falando do comportamento de mãe. Estou falando do comportamento de mãe, porque a mãe não olha para o seu filho, para a sua filha, se ele é uma pessoa honesta, digna ou se não criminoso. Ela o protegerá de qualquer maneira. Nós podemos ver, quando tem aqueles motins nos presídios, que ali estão homens de altíssima periculosidade. Homens que a sociedade já condenou e, se pudesse, extirparia do seu meio. Mas as mães estão lá, chorando por eles. E veja mais. Quando Jesus é levado à cruz, onde estavam os discípulos? O Evangelho, nós sabemos, é uma obra de homens. Então eles simplesmente apagaram as mulheres, do Evangelho, como se o pessoal não precisasse de mãe, pelo menos para nascer.
Mas nós, homens, extirpamos as mulheres do Evangelho. Mas quem que estava com Jesus quando ele vai indo para a cruz? Eram mulheres. Essa senhora, que é chamada de Santa Verônica pela Igreja Católica, ela ousou acudir Jesus. Nenhum homem fez isso. Tantos homens estavam ali. Quantos cegos Jesus havia feito enxergar? Quantos aleijados Jesus tinha feito andar? No entanto, nenhum deles levantou a mão para proteger Jesus. Essa mulher que certamente nunca tinha sido alcançada por Jesus em nenhum momento, não hesitou em fazer o que ela podia. E lá no final da sua existência, quando Jesus vai à cruz, estão com ele as mulheres. Também estava ali João Evangelista, o irmão de Jesus, o discípulo predileto. Mas eram as mulheres que têm expressão. Elas que não deixaram de estar ao lado de Jesus em momento nenhum, fazendo uma prova de que possui um amor muito mais intenso. Estas qualidades femininas são essenciais para a paz. O Emmanuel diz: há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Por que nós não fazemos isso? Nós voltamos lá no início de novo. Porque para nós realmente encontrarmos a paz, nós temos que tratar cada pessoa que nos cerca como se ele fosse o nosso filho. E entendermos que as atitudes dessas pessoas são como dos nossos filhos rebeldes. E nos lembrarmos sempre que não adianta nós termos razão. Isso não adianta nada. A outra pessoa que provocou o dano, ela jamais vai admitir isso. É como o nosso filho. Eu me lembro da minha filha do meio, que eu vi ela fazer traquinagem, eu falava para ela: filha, por que você fez isso? Ela falava: não fui eu. Mas eu estou vendo você fazer. Não fui eu. Não fui eu. E ela teimava, Depois que ela ficou moça, eu conto isso para ela dar risada, claro. Ela tinha 4, 5 anos nessa época. Mas nós, muitas vezes, nos comportamos como a minha filha com 4, 5 anos. Nós cometemos um erro, nós ferimos alguém, nós prejudicamos alguém. E, no entanto, quando aquela pessoa prejudicada nos procura, nós falamos o quê? Não fui eu. Quando nós vemos o prejuízo que nós teremos que cobrir, porque a nossa atitude deu um prejuízo, machucou, incomodou, nós vemos aquilo e falamos: não fui eu. Agimos como uma criança de 4, 5 anos. Então, portanto, nós precisamos então tomar o comportamento de mãe e entender que aquele nosso companheiro de jornada, aquela pessoa que convive conosco de algum modo, essa pessoa é um dos nossos filhos. Nós precisamos então assumir esse comportamento materno e entender que ele age infantilmente. O André Luiz diz numa das suas obras que o homem nasce jovenzinho, pequenininho, nenenzinho, começa o seu desenvolvimento, vai aprendendo até quando ingressa na idade de adulto. Depois dos 30 anos ele está maduro, aí começa o envelhecimento. Quando ele passa dos 60, 70 anos, vem a senectude. Nesse período ele revela o que ele realmente é. Muitos homens, por essa idade, agem como se tivessem 4, 5 anos de novo. Ele não admite os seus erros, ele começa a agir como se fosse uma criança, como se fosse um jovenzinho, começa a dar valor para as coisas que o jovem de 15 anos, 16 anos dava, começa a se comportar como criança. E para isso ele busca remédios que lhe deem capacidade física e tudo mais, sem perceber que voltaram à juventude e à infância por um desequilíbrio de maturidade. Então, por isso, nós todos procuramos a paz, mas raras pessoas realmente
tentam segui-la. Eu trouxe esse poema do Emmanuel porque ele fala demais a respeito do nosso assunto. Nossa maior tarefa. Amas talvez a muitos que ainda não te entendem. Continua a servi-los, mesmo a longa distância. Não te encontras no mundo a fim de consertá-los. Nossa maior tarefa é a corrigenda em nós. Se te ferem ou atacam, ora por todos eles. Deus cuidará dos outros como zela por nós. É lindo esse poema, não é? Mas nós podemos fazer neste minuto uma análise de consciência e nos perguntarmos: quantas vezes que nós fazemos isso durante o nosso dia? Talvez devemos nos perguntar quantas vezes nós fizemos isso a semana passada, ou talvez o mês passado, quem sabe o ano passado, e talvez não tenhamos feito isso a vida inteira. Por isso nós continuamos sem paz, em conflito permanente. O nosso sofrimento cresce à medida que o tempo passa, quando nós não aprendemos a encarar os nossos semelhantes como se fossem nossos filhos rebeldes. Eu gosto muito de lembrar dos jovens do Sense, porque eles são muito espontâneos. E um deles me disse, assim, ele é um menino de 17 anos, cometeu 2 homicídios já. Eu estava falando para ele: mas por que você cometeu um homicídio? Ele falou assim: é porque ele me traiu. Ele me traiu. Ele traiu a nossa organização, aquela pessoa não valia nada, ele tinha que morrer. Eu falei: mas tinha? Por que ele tinha que morrer? Porque ele me traiu. Olha só a afirmação: porque ele me traiu. Aí eu lhe pergunto: mas você não tem valores, né? As pessoas não são importantes? Não são. Eu exijo respeito. Ele me disse: uma pessoa tem que respeitar a outra. Eu falei: mas você respeitou o rapaz que você matou? Falou: eu não, claro que eu respeitei. Ele que não me respeitou, porque ele me enganou. Olha só que coisa interessante. Vamos fazer uma análise do nosso comportamento em relação à afirmação desse menino. Esse menino de 16 anos mata alguém porque ele se sente desrespeitado. Nós não matamos ninguém por isso, eu tenho certeza que nós vamos chegar a esse comportamento. Mas quando nós não perdoamos a pessoa que nos ofende, nós só não estamos atirando nela, mas nós estamos ferindo, nós estamos separando, nós estamos causando um dano emocional e trazendo para o nosso coração infelicidade, porque carregamos daquele momento em diante, muitas vezes até morrer, e às vezes depois da morte ainda, uma mágoa contra aquela pessoa que nós não matamos, mas que nós não perdoamos. Nós não esquecemos, nós passamos a vida inteira falando daquela pessoa que nos ofendeu. Quantas vezes nas entrevistas fraternas do centro, as pessoas vêm nos contar que são muito infelizes e não sabem qual que é a dificuldade que elas estão enfrentando. Nós começamos a interrogar a respeito dos seus relacionamentos e logo descobrimos que ela se sente ofendida por alguém, às vezes por um irmão, por um vizinho. Há anos ela guarda aquela mágoa, e aquela mágoa vem lhe corroendo o coração desde então, muitas vezes há muitos anos. Uma senhora nos contou que ela ficava toda feliz porque ela tinha tido a oportunidade de se vingar de alguém. Eu fiquei chocado. Falei: mas por que a senhora ficou tão feliz assim? O que aconteceu? Ela falou: quando eu tinha 15 anos, a fulana de tal, que era a melhor costureira da cidade, não fez o meu vestido de formatura. Só o meu que ela não fez. Eu falei: mas e daí, né? Hoje a senhora está com 70, me parece. Ela falou assim: sim, mas acontece que a neta dessa mulher veio me procurar por fazer o vestido de formatura dela, porque eu fiz de toda a turma, o dela eu não fiz. Olha que maravilha, né? Que uma atitude assim, bastante
representativa, não é? Como essa mulher guardou uma mágoa por 40 anos, 50 anos, mais talvez. E ela estava se sentindo agora realizada, porque ela tinha se vingado. Os povos lá do Oriente Médio, né? Nós vemos lá os israelitas atiram nos palestinos, os palestinos atiram nos israelitas, atiram nos árabes, e vivem ali se matando. E eles até se justificam. Ah, mas na época tal, mataram meu pai, o meu avô, o meu bisavô, invadiram as minhas terras. Né? Todo mundo tem justificativa. A razão objetiva você não resolve nada você saber qual é ela. Porque a razão é emocional. Agora, se eles tivessem o conhecimento da reencarnação, eles não estariam se matando. As guerras já teriam acabado há muito tempo. E por quê? Porque eles saberiam que os espíritos reencarnam nos diversos povos. Então, muitas vezes, aqueles que mataram lá o avô, o bisavô, eles já são hoje os filhos daquelas vítimas. Porque nós, em geral, somos atraídos para encarnar no seio das nossas vítimas. Então, com toda certeza, eles não têm razão nenhuma para se matarem. É muito provável que uma daquelas pessoas hoje, que invade um ônibus e explode dentro de um ônibus cheio de crianças para dizer que quer libertar o próprio povo, na verdade ele é um espírito que na vida anterior tinha encarnado ali mesmo naquela família ou entre aquelas pessoas. Então por isso não existe sentido nenhum em nós guardarmos mágoa, porque nós sempre voltamos para o seio das famílias que nós ofendemos. Por que é tão difícil encontrar a paz? As pessoas se rotulam e rotulam as outras pessoas, objetivando algum tipo de poder, alguma vantagem. Existe também este lado do nosso condicionamento e da nossa personalidade. Nós também classificamos as pessoas. Nós separamos, olha, aquele grupo ali não é bom, este grupo aqui é bom. E também existe o lado de que nós podemos obter uma vantagem quando nós separamos, fazemos as separações. Por quê? Se nós fazemos as separações, nós somos importantes. Afinal de contas, quem seleciona sou eu. Então eu sou o mais importante. E muitas pessoas não abrem mão disso de jeito nenhum. Tem tanto apego, tanto amor ao poder, a dizer que é ela que pode mais, que ela resolve com essa atitude fazer a infelicidade própria e de todos os outros que acompanham. Por mais essa razão, nós devemos olhar todos que nos cercam, já disse, não como nossos irmãos hoje, mas como nossos filhos. Então, nossos filhos. O comportamento deles não está razoável, não tem importância. Meu filho vai crescer, eu vou educá-lo e vai se transformar numa pessoa maravilhosa. Todas as mães esperam isso, não esperam? Então, se nós olharmos todas as pessoas desse jeito, vai ficando muito mais fácil nós unirmos e não separarmos. Os membros das diversas sociedades dividem-se em dois grandes grupos. Vejamos que interessantes são esses grupos. O primeiro é aquele grupo que se julga perfeito. E por que ele se julga perfeito? Porque ninguém sabe dos seus defeitos. Ou ele mente para si próprio, que não tem defeitos, ou então ele mente para os outros. Porque nessa fase evolutiva que nós estamos, é impossível não ter defeitos. Nós carregamos uma série de dificuldades no nosso coração. Uma pessoa é muito ambiciosa, outra é muito sensual, outra é egoísta, o outro tem o hábito de falar mal da vida alheia, o outro quer controlar as pessoas, enfim, todos nós carregamos muitos defeitos, muitas dificuldades. O grande fator que fará toda a diferença na pacificação do nosso coração é nós reconhecermos isso. Nós não podemos mentir para nós. Porque se nós mentirmos, eu falo assim, Geraldo, você é perfeito, e eu me sinto maravilhoso, o que acontece? Eu olho para uma pessoa que tem uma dificuldade qualquer, que cometeu um crime, um delito, um desregramento social qualquer, e imediatamente eu classifico. E eu classifico num nível inferior. E nesse momento eu me sinto superior. Ora, eu já estraguei o meu processo evolutivo.
Porque a finalidade de estar encarnado é aprendermos a amar. Se eu vou amar alguém, como é que eu posso amar alguém que é inferior? Eu vou amar alguém que é igual. Então, por isso, eu tenho que me sentir com defeitos, com dificuldades, para quando eu olhar para o meu semelhante, eu entender que ele tem defeitos também. Mas nós dois temos defeitos. E se nós dois temos defeitos, nós podemos nos amar perfeitamente. Fica muito mais fácil a convivência. Marco Aurélio, que era um imperador romano, eu já não me lembro exatamente, deve ser lá pelos anos 200 ou 300 depois de Jesus. Marco Aurélio, ele costumava dizer o seguinte: ele levantava de manhã, olhava para o espelho e falava assim: hoje eu vou encontrar pessoas egoístas, mentirosas, que tentarão me enganar, se aproveitar dos meus poderes, enfim, vão fazer todos os tipos de coisas ruins. Mas eu não posso me esquecer, todos eles carregam dentro de si a mesma centelha divina que eu carrego. E o Marco Aurélio não era cristão. Ele era pagão. Acreditava no Deus máximo, que era o Sol, em Júpiter, Saturno. Não era cristão. Então, se ele sabia disso, que todos nós somos feitos da mesma centelha divina, quanto mais nós que somos espíritas temos o dever de entendermos e aplicarmos esse ensinamento para nós pacificarmos a nossa sociedade. O segundo grupo é aquele em que estão as pessoas que estão conscientes de que sabem de seus defeitos, ou pelo menos acreditam que sabem. Elas estão desmascaradas. Fazendo uma pesquisa no nosso meio social, nós rapidamente descobrimos que aquelas pessoas que se revelam como são segregadas. Se nós prestarmos atenção, nós veremos que a sociedade aceita com mais facilidade aquele que se faz passar por uma pessoa boa, honesta, íntegra, do que aquele que fala: olha, eu não sou bom, eu não sou honesto, eu não sou íntegro. Não é verdade? Então nós temos uma facilidade de aceitar a pessoa que se faz passar por pessoa boa, e uma dificuldade para aceitar a pessoa que é honesta. Mas nós temos que fazer sempre esta comparação. Jesus tem uma parábola que fala assim, que um homem tinha 2 filhos. Para um filho o pai fala: filho, eu quero que você faça o trabalho da vinha. Quero que você vá, pode os vinhais, colhe os cachos que estão no ponto, acumule no depósito, no final da tarde vá fazer a venda na feira. O rapaz fala: eu farei. Mas, na verdade, ele não faz nada. Ele vai passear com os amigos e no final do dia não tem nada feito. Mas ele tem um outro filho. Com o primeiro filho, esse pai se dá muito bem, hein? No segundo filho dele, o pai fala: filho, quero que você vá podar o vinhal, quero que você colha os cachos prontos, quero que você prepare o vinho. E daí ele fala: pai, não vou fazer nada disso. Eu vou fazer farra com os meus amigos. Mas depois que o pai se afasta, ele se arrepende e fala: ah, coitado do meu pai. Vai lá, faz todo o trabalho que o pai tinha pedido. E Jesus pergunta: qual desses 2 filhos tem o melhor comportamento? Acho muito fácil responder, né? O segundo filho, ele ficou meio nervoso ali na hora, mas ele muda de comportamento e faz o que é certo. Então nós precisamos ter bastante noção disso, de que nós não podemos manter o nosso celular ligado para a gente aparecer. Então, o comportamento que é necessário. Muito bem. Então, falando disso, nós podemos albergar a hipocrisia. A separação destes grupos alimenta a hipocrisia humana, especialmente se fundamentada na religião. Na Terra não há pessoas sem defeitos. Então, por que nós trazemos isso? Porque nós estamos falando justamente da paz. Quando alguém não pensa como nós, não significa que essa pessoa é uma pessoa ruim.
só significa que ela não pensa como nós pensamos. No meu escritório, eu sempre tive diversos advogados. E lá, por curiosidade, talvez, eu não sei, deve ser simples coincidência, mas raramente, além de mim, da Gisele, teve outro advogado que é espírita. Normalmente eles são testemunho de Jeová, evangélico, católico. Eu não me lembro que eu tive algum budista, mas tive uma companheira que era budista. Mas eu faço o culto do lar, na verdade é o culto do escritório, todas as segundas-feiras de manhã, toda a vida no escritório. Então eu reúno a equipe inteira e nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e eu faço o comentário. Esses meus amigos ficam ouvindo. Alguns deles pedem a palavra e falam também. Outros me dizem, fala Geraldo, mas você é meio maluco, onde já se viu que o Espírito reencarna, né? E esse meu amigo que é testemunho de Jeová, ele fala, não, o Espírito vai ficar adormecido até o dia do juízo final. Daí eu sempre brinco com ele, falo assim, fulano, você virá o dia que você morrer. Você vai falar assim, que ele tem hora de botar a mão assim na cintura, você vai pôr a mão no assim, nossa, não é que o Geraldo tinha razão? Ele fala, talvez não. Nós temos que esperar. Mas isso nunca impediu que o nosso relacionamento seja ótimo. Nós somos grandes amigos, né? Com ele e todos os demais. Então isso não significa, quando alguém não pensa como nós, isso não significa que a pessoa está errada. Significa apenas que ele não pensa como nós. E nós precisamos tolerar isso. Às vezes eu vou num centro espírita fazer palestra, eu percebo que a pessoa lá para dar passe, eles usam um guarda-pó. Às vezes eu vou num outro lugar, eles têm um ritual de fazer uma separação. Enfim, faz alguma diferença isso no contexto? Não faz nenhuma. O jeito que eu acredito que é certo é o jeito que eu acredito que é certo. E não tem nada a ver com o jeito que vocês acreditam que está certo. Porque o que conta sempre é o resultado das nossas ações. Se o centro está coletando pessoas, ensinando as pessoas a amarem, a perdoarem, e leva essas pessoas à prática da caridade, gente, não importa se o sujeito usa guarda-pó ou não usa, se ele estica a mão, se ele desce a mão, isso não importa. Porque Jesus nos dá a lição máxima da evolução. Qual que é a lição máxima? Amar. Amar. Quando um dos fariseus lhe pergunta, Senhor, qual que é a maior lição? Palavra do jovem mancebo, né? Ele responde, ele refaz a pergunta e pergunta, mas me diga você. Ele fala, está nas Escrituras. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus fala, respondeste muito bem. Mas lembre-se, quem diz que ama a Deus sem amar o seu semelhante, mente. Por quê? Porque Deus ninguém nunca viu, Deus ninguém nunca ouviu e Deus ninguém nunca tocou. Como é que alguém vai amar algo que nunca viu, nunca tocou e nunca ouviu, se não ama o seu semelhante que está do seu lado? Então, por conta disso, nós temos que nos lembrarmos que o resultado é o fruto que a árvore dá. Ainda nas palavras de Jesus, nós conhecemos a árvore boa pelos seus frutos. Não é pelo tamanho da árvore, não é pela quantidade de galhos, não é pela grossura do caule, mas é sim pelo fruto que a árvore dá. Então uma pessoa boa dá bons frutos, uma pessoa ruim dá maus frutos. Isto não é possível contestar, né? E Jesus ainda nos ensina a dizer sim, sim, não, não. Muitas vezes a gente pensa que a hipocrisia, que é concordar com tudo que as pessoas nos querem que nós façamos, significa paz. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Quando nós concordamos com tudo que o outro afirma, nós estamos nos calando para nos revoltarmos internamente. Quando alguém afirma uma coisa com o que nós não concordamos, nós falamos, não concordo com isso. Não significa que nós vamos brigar. Significa apenas que nós manifestamos a nossa opinião. É isso que faz toda a diferença. E claro, quando a gente leva a verdade para alguém, não podemos nunca nos esquecermos do Chico Xavier. A verdade é como um diamante. Nós, se pegarmos um diamante e lançarmos no rosto da nossa companheira, ela se ofenderá, claro.
Mas se nós embrulharmos uma caixinha bonitinha, ela fica vaidosa. Não é assim? A verdade é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu não concordo com o que as pessoas falam. E eu digo que não concordo. Isso mantém a paz. Se eu mentir para ela que eu estou concordando e não concordo, eu sairei dali com aqueles pensamentos revirando na minha cabeça, vou formar um halo de luz ruim e perturbador, que vai perturbar a mim, a minha família e também aquele que me contrariou. A regra de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e todos os profetas. Quem conseguir amar seus semelhantes como a si mesmo, será feliz. Nesse dia da mãe, nesse dia das mães, então, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que somente amando como uma mãe ama é que nós conseguiremos encontrar a felicidade. Por isso nós fazemos esta pergunta: como está o nosso comportamento? Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos olhando para a pessoa que está próxima ou distante? Nós o olhamos como nosso filho? É assim que nós estamos olhando? Se nós estivermos olhando desta maneira, certamente o nosso coração está em paz. Porque não importa o que o nosso filho nos faz, nós o perdoamos e vamos tentar ajudá-lo. Mas se nós o olhamos como adversário, não importa o que ele faça, nós tomaremos isso como uma ofensa, como uma desfeita e vamos tentar retaliar. Isso causará a nossa desdita e o nosso sofrimento. Jesus espera de nós que nós nos voltemos para Ele. E nos voltarmos para Jesus significa que nós vamos deixar de lado um pouco dos nossos interesses, que nós vamos esquecer um pouco do nosso egoísmo, que nós vamos amar sem reservas e sem tentar mudar o comportamento das pessoas, sabendo que a forma única e eficiente de mudar o comportamento dos que nos cercam é mudando o nosso próprio comportamento. Jesus amado, nós te imploramos que as tuas bênçãos de luz recaiam sobre todos aqueles que aqui se encontram e que neste dia em que se comemora o Dia das Mães, nós te imploramos que abençoe estas pessoas maravilhosas, cada mãe, tanto aquelas que albergam os filhos que pariram, como aquelas que albergam os filhos que não pariram, mas que amam como os seus. Porque sabemos, Senhor, que sem elas o nosso mundo regrediria. Assim